existe por trás disso alguns perigos. E isto nós temos estudos assim bastante avançados já, de muitos anos, desde que a gente começou a ter o mundo game por aí. Esses estudos são realizados por neurocientistas comportamental que estudam como é que um avatar ele se representa dentro de um mundo virtual, de um ambiente virtual, né? Não vamos esquecer que a gente já tinha o Second Life com avatares lá em 2006, né? Então, de lá para cá, muita coisa rolou, né? Muita água rolou, e eu digo assim, aqui existe um estudo chamado, na psicologia metaverso, de efeito Proteus. Esse é um estudo bastante avançado que vem sendo feito, inclusive nós temos na Stanford University, nós temos um laboratório, né, de interação, né, humana virtual, um laboratório estudando este comportamento. Inclusive, eu vou estar fornecendo para vocês informações sobre este laboratório e algumas pesquisas que eles estão fazendo, muito interessante. Mas o efeito Proteus, na verdade, ele é muito simples da gente entender. Imagine que eu crio o meu avatar vestido aqui bonitinho de um terno, né, mostrando a minha aparência facial e etc. Mas eu quero criar um outro avatar que tenha aqui uma figura de jogos, né, uma figura, aliás, tem até um nome que me deu branco agora, mas esse tipo de indumentária. Ou eu quero criar um avatar parecendo um pirata, por exemplo. Mas não importa, o que o efeito Proteus diz é assim, que nós, ao assumirmos um avatar diferente do que nós somos de fato, nós assumimos inclusive o comportamento esperado daquele avatar. Então, se eu sou um pirata, eu vou tender a me comportar como um pirata, né? A minha forma psicológica vai ser o efeito Proteus de metamorfose. Eu vou me metaforsear, vou me tornar, né, um indivíduo que vai passar a ter o comportamento esperado da figura que eu represento no metaverso. Isto foi observado em muitos estudos, tá? Inclusive lá, por exemplo, a Stanford Virtual Human Interaction Lab, ela, né, chamado VHIL, ela mostrou, né, uma tendência feminina de se objetivar ou de sexualizar por meio de seus avatares, ou seja, o estudo, né, nesse tipo de comportamento, cientistas acreditam, né, ou seja, uma pessoa que do sexo, vamos dizer assim, é mulher e quer virar homem, ao ela virar homem na internet, no seu próprio avatar, porque eu posso ser homem e querer virar mulher, ou vice-versa, né? O estudo mostrou que este efeito Proteus se manifestou na pessoa. E, a partir daí, ela foi, ao mesmo tempo, evoluindo naquilo, até que houve uma mudança, né? Virou um transexual. E, a partir daí, esses estudos mostram que como é que pode utilizar a realidade virtual para ajudar as pessoas a não ter traumas, a não ter problemas nessas mudanças, nessas coisas que muitas vezes as pessoas têm. A pessoa nasce num sexo e depois quer se tornar no outro e tem uma dificuldade muito grande social, e o metaverso vai permitir que ela se manifeste de uma maneira mais acertada com a sua própria personalidade, tá? Então, o efeito Proteus é um fenômeno psicológico de alterações comportamentais e de reações físicas, né? Ela é comportamental na internet, no avatar, e de reações físicas comportamental no eu real, no eu que não é virtual. Então, ele se reflete no mundo real. Quando a gente começa a entender, né, que os avatares e as estruturas que estão aí, inclusive as ferramentas todas, né, os ambientes em que a gente pode viver, não só
hoje em mundos virtuais, mas já em ambientes de realidade aumentada, realidade, né? Estamos falando de teleconferências, onde eu posso ter avatares na teleconferência, eu posso ter ambientes né, vamos dizer assim, virtual, aí onde de aprendizado. Eu tenho várias formas de representar avatares. Então, por exemplo, aqui nesta figura, o mesmo avatar, ele se vê em roupa, né, como homem, como mulher, como homem, como mulher, como homem, como mulher. Esse é um tipo de representação extremamente simples. Então, o que você está até aqui? Está compreendendo? Está achando? Está claro? Como é que você tem alguma coisa para nos falar? Uau! Adoro esse assunto de neuromarketing, que foi o início hoje. Super interessante o que você está trazendo, das possibilidades dos nossos avatares, sempre com muita base, com muito estudo do que há por trás. Eu tenho uma pergunta, né? Você comentou que é bom que as pessoas façam o seu avatar similar ao que ela é, ou que ela gostaria, o que ela pensa que ela é, né? O que está no nosso eu. Por quê? E se a gente fizer diferente? Não seria uma questão da gente poder ser quem a gente não é, no sentido de usar o meu eu futuro, quem eu quero me tornar, para o avatar? Olha, Thelma, isso acontece de fato. Então, por isso que existem estudos, né, nessa área de psicologia virtual, né, do comportamento do avatar no mundo virtual. Obviamente, existem situações em que existem vantagens. Temos N casos, né? Por exemplo, vamos pegar o caso mais trivial aí de mercado, né? Eu tenho vamos dizer assim, uma pessoa, um atleta paralímpico, né? Com deficiência física, e que ele não gosta de ser deficiente. E ele quer, no mundo metaverso, ele quer ser uma pessoa normal. Então, ele se representa lá como uma pessoa normal. Ele aborta suas deficiências físicas e leva para lá a sua expressão. Mas ele não deixa de ser ele. Veja, ele não deixa de ser ele. O que a gente fala é a questão da nossa personalidade, do nosso eu. Ah, se eu quero. Agora existe o outro lado. Existe o lado, eu quero entrar e fazer coisa errada no metaverso. Eu quero roubar, furtar, fazer isso, fazer aquilo, então não vou pôr a minha identificação, né? Vou ser um hacker de metaverso, não quero me identificar, não vou querer. Ó, vai existir isso? Óbvio que vai existir. Mas nós estamos falando aqui para pessoas normais, pessoas que continuam sendo honestas, podem até querer mudar de sexo, pode querer mudar, inclusive, eu digo assim, que dependendo do mundo virtual, isso eu vou falando agora, o próprio comportamento, ela vai ter que se adaptar a esses mundos. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, por que você acha que na figura eu tenho lá a mesma pessoa, mesmo o rosto, com homem, mulher, etc. Porque ele pode estar em ambientes diferentes e ele tem que saber se comportar, né? Cada coisa. Aqui eu tenho um outro avatar que está travestido de um. Ele está num jogo, ele se preparou para um jogo onde ele tem que ter algumas roupas que são ofertadas ali para participar daquele jogo, né? Mas ele, mesmo assim, estando travestido daquele, né? A aparência pode ser dele mesmo e o seu psique, a sua forma de pensar, de agir, de raciocinar, vai ser a mesma. Diferente de um hacker que vai falar o seguinte: não, eu tenho que ser aqui, ó, eu não sou malvado, mas aqui eu vou ter que ser malvado. Aqui eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, ora, o indivíduo que está travestido de gangster,
ele vai ter que, se ele quiser ser um ator e representar o seu papel, ele vai procurar representar o papel de gangster. Mas ele, na sua índole, ele pode não ser. Mas é difícil, o que mostra o efeito Proteus é que, à medida em que a pessoa vai vivenciando muito aquele efeito que ela se travestiu de gangster, ela vai assumindo as características do bandido, o que não é positivo. Então, é essa coisa. Mas veja que no mundo, né, metaverso aqui, eu posso ter um avatar, eu posso ser uma galinha, eu posso ser uma zebra, né, eu posso ser um urso, posso ser um burro, né, usando aqui. Ah, eu posso ser um bicho que não existe. Aqui é uma mistura de urso com não sei o quê, que me deu esta figura aqui. Eu posso me representar, vai depender de onde eu vou. Ah, mas eu posso ser um, um, um vamos dizer assim, ter uma figura rústica, né? Lá de trás, olhando os vikings, etc. Ah, eu posso ter uma figura aqui fantasiosa, eu tenho aqui, eu quero ser uma coisa ou outra, alguma coisa que não existe de fato. Pode, vai depender de onde. Né? Isto nós estamos mostrando que um avatar na psicologia metaversa pode adquirir múltiplas personalidades. O único cuidado que a gente recomenda é a questão do efeito Proteus, que é aquele efeito que, ao longo do tempo, leva para a representação do avatar o comportamento esperado da sua imagem. Então, esse cuidado é que nós temos que ter. Ficou claro, Thelma? Sim, ficou claro, e eu estou pensando, a gente vai ter o próximo módulo mais específico sobre avatares, mas da mesma forma que a gente está comprando, você mostrou as opções de bolsa, e eu já estou querendo fazer minha coleção também de bolsas dos avatares. Mas será que essa personalidade, trazendo esse assunto inicial do neuromarketing, né, que a exploração desse tema pode ser ainda mais específico ou trazer novas descobertas, porque a gente consegue digitalizar esses estudos, né, diferente das limitações que a gente tinha até então, de pesquisa, ou de técnicas muito especializadas, de gestual, para descobrir o caminho que o consumidor toma para tomar uma decisão, né? Perfeito. Associando esses temas, que a gente ainda está no módulo aqui de IoT, será que eu vou conseguir comprar, por exemplo, o diploma de médica, se eu quiser ter o meu avatar de médica e poder agir como uma médica agiria, como um doutor, mesmo que seja numa especialidade, outra qualquer, médico foi só um exemplo? Olha, Thelma, eu acredito que não. No caso da área de ensino, né, não faz muito sentido você poder comprar um diploma de médico, assim como não faz sentido no mundo real, porque depois você não vai estar preparada, né, para exercer a profissão. Então, é necessário que haja o conhecimento, que o médico ou qualquer profissão exige uma proficiência naqueles temas que se estudou, que se pesquisou, que se avançou até adquirir uma diplomação, uma certificação, tá? Então, nesse caso, eu diria assim que algumas coisas, né, como não vai ser muito diferente no mundo real, né? Talvez seja mais fácil, por exemplo, um avatar conseguir comprar um título de cidadão benemérito, por exemplo, de um mundo virtual. Ou seja, ele contribuiu com um valor monetário e, com isso, ele comprou um título de cidadão benemérito. Mas isso não traz para ele nenhuma necessidade de conhecimento, ou de atitude, ou de ação, diferente de um médico, de um engenheiro, de um advogado, né, dentro da sua atividade profissional. Não sei, eu vejo assim, o que nós vamos ter, Thelma, mais para frente, é entender, no módulo 5, como é que eu consigo manter as características públicas e privadas de um avatar, porque todos nós teremos as nossas características públicas, ou seja, eu quero, qual é o seu nome, você de que país você é,
né? Qual é a sua formação, ou seja, mesmo aquelas características que nós vamos graciosamente achar que é importante para nos identificar. Mas nós vamos ter outras características comportamentais que a gente sabe que a gente tem, por exemplo, eu tenho um preconceito disso, ou daquilo, ou daquilo outro. Não quero que isso apareça, mas ele vai se manifestar na minha personalidade à medida em que eu começar a conviver com outros avatares, com outras pessoas no metaverso. O que vai acontecer? Esses dados pessoais serão coletados, mas eles são dados privados, dados sensíveis, que são, né? E eles não podem ficar abertos ao público. Então, eles vão ter que ser armazenados em banco de dados individuais, mas com estruturas adequadas para que eles não sejam abertos, para que eles não sejam públicos, para que, inclusive, as marcas, né, possam se beneficiar de um comportamento social sem saber quem são as pessoas, quem são os avatares. Eu tenho uma população de 10 milhões de avatares e sei que eu tenho lá, estatisticamente, não sei quantos mil têm tal preferência, não sei quantos milhares ou milhões têm outra preferência, que vai atender o objetivo do neuromarketing, mas sem dizer quem é quem. Né? No momento em que você diz, o João prefere isso, a Thelma prefere aquilo, opa, e eu não dei esta informação pública, estão invadindo a nossa privacidade. Né? Então, é essa a preocupação. Bom, eu vou Eu agora... acho que a gente Diga. tem uma questão que não confundir metaverso com uma aplicação específica de jogos. Então, nos jogos eu posso ser quem eu quiser e ter aquele momento temporário de uma partida, de um campeonato do jogo. Mas a gente sabendo que metaverso é um mundo real, porém virtual, ou seja, eu vou poder lá visitar lojas, fazer compras, ter consultas de telemedicina, essas consultas são reais. Está acontecendo, eu só estou no ambiente virtual, ou mesmo eu querer uma formação, fazer um curso de inglês num ambiente imersivo. Então, estou falando do metaverso no mundo real. O jogo que eu quero ser outra pessoa é algo temporário, porque não vai sustentar a realidade do metaverso, onde, embora tudo seja virtual, interativo, com terceiras dimensões, com os dispositivos IoT trazendo as sensações, o que está acontecendo, as transações são verdadeiramente similares e acontecem no mundo físico, são reais. Muito bom a gente ter Olha, colocado é para... uma... Perfeito, Thelma. Aí tem uma questão é o seguinte, vamos imaginar o que está acontecendo hoje na prática. Eu tenho alguns mundos virtuais que, no fundo, eles são gamificados, tá? Eu tenho coisas são triviais que nós temos aqui no mundo real, assim como eu tenho coisas fantasiosas. Nós temos coisas fantasiosas no mundo real? Temos, com certeza. Nós temos ficção no mundo real? Temos ficção. A ficção também acontece dentro de um mundo metaverso. Então, por exemplo, não é só uma questão do game, né? Eu posso, quando eu olhar, por exemplo, eu quero fazer, através do metaverso, uma viagem para um determinado país que eu não conheço. Eu quero ir para a Austrália. Bom, muito bem, eu vou pegar meu avatar, vou embarcar, vou comprar uma passagem para a Austrália, vou embarcar no avião, eu quero ir de primeira classe, então vou experimentar um voo de primeira classe, todas as mordomias, vou ficar um determinado número de horas no voo, que é equivalente ao mundo real, vou descer lá, vou ter lá quem me acompanha, vou ter lá minha recepção, vou ter os meus passeios programados, ou seja, contratei uma agência de viagem para fazer isso. Então, a simulação, eu posso sofrer um assalto ao estar fazendo uma viagem dessa? Sim, pode acontecer, como acontece na vida real. Né? Eu posso optar por uma questão de ter uma experiência mais realista possível do ambiente aonde eu estou indo.
Então, dependendo dos determinados países que eu possa querer visitar, eu posso ter uma experiência mais real, mais impactante sobre isto. Então, eu estou dizendo que a probabilidade não é só uma questão de jogos, tá? Mas a gente tem que ficar atento de que, se eu vou para um metaverso, que é imagem de um mundo real, tudo aquilo que eu tenho de bom e de ruim no mundo real, eu posso vir a ter no metaverso. Né? Eu vou precisar de polícia no metaverso? O que você acha? Sim, fazendo essas considerações, sim. Com certeza, né? Eu vou precisar de juiz no metaverso, de advogados, eu vou precisar. Será? Sim, vou precisar. Né? Eu vou me sentir lesado que eu comprei numa loja no metaverso. Eu vou procurar uma assistência no metaverso, procurar o PROCON do metaverso. Então, é muito interessante quando a gente começa a refletir no espelho do mundo real dentro do mundo virtual, ok? Vamos entender aqui, é, a questão é assim, né? Neste módulo 4 aqui, nós estamos tratando sobre metaverso IoT. Nós estamos tratando de alguns aspectos básicos, consolidando os conceitos sobre avatares, tá certo? Então, aqui nós falamos hoje sobre as questões de tipos de avatares, né? Começamos a falar de pixel art, avatares 2D, 3D, falamos de avatares VR, todos os tipos de avatares VR, falamos de NFT, de como eu configuro, a questão de roupas, etc. Tudo isso eu digo que é básico, é questão básica, que nós vamos poder vivenciar isto de uma maneira simples, objetiva. No entanto, nós estamos construindo o nosso conhecimento aqui. Né? A gente vai, aqui, como nós estamos construindo conhecimento para adulto, né? Nós vamos estar indo gradativamente, explorando esses temas, mostrando como uma coisa se encaixa com a outra, montando o nosso quebra-cabeça, tá certo? Como é que as ideias se correlacionam, né? Refletindo sobre isso. No entanto, a gente precisa entender que aqui são todos conceitos que se integram e, inclusive, conceitos adjacentes, conceitos de coisas que aparentemente não se ligam, mas quando a gente mostra a imagem, a gente tem que entender que elas se interligam, né? Elas se complementam. E, obviamente, no próximo módulo, né, módulo 5, a gente vai estar falando das questões de privacidade, de proteção de dados de quem? Dos avatares, no metaverso. Quando a gente fala de privacidade e proteção de dados no metaverso, quem é o foco da privacidade e proteção de dados? Somos nós, somos os avatares que estaremos lá, né? Então, é muito importante entender isto aqui, né? Parece falar, mas você não está falando de internet das coisas e está falando de avatar? Sim, porque internet das coisas é o meio pelo qual você consegue, a partir dos dispositivos e N tecnologias integradas, conseguir capturar os dados mais íntimos, mais profundos das pessoas e levá-los para a sua representação virtual. Obviamente que a preocupação de pegar dados extremamente sensíveis, pessoais, né, exige que a gente trate numa sequência as questões de privacidade e de proteção desses dados para que ninguém se sinta violado, ninguém se sinta invadido, né, na sua privacidade, na sua intimidade, inclusive. Então, é esse ponto que a gente precisa ver.